Bom dia, igreja. É uma alegria, né, estar aqui nesse momento, compartilhando um pouco da lição da EBD aí com cada um de vocês. Espero que esse seja um momento bom, né, um momento produtivo, né, não só o momento da EBD, mas tudo isso que nós temos passado, o que nós temos vivido, que seja um momento também, né, de crescimento espiritual, que seja um momento de reflexão, que realmente nós possamos estar fazendo essa análise interior e que nós possamos estar aproveitando esse momento para estar realmente crescendo a cada dia. Eu vou estar, né, falando um pouquinho aqui, né, da lição 10, né, onde o assunto fala sobre a resistência a heresias. A resistência a heresias é um assunto antigo e ao mesmo tempo muito atual. Um assunto que nós temos visto, né, sobre heresias nos dias atuais, né, sobre o caminho que algumas igrejas têm levado, alguns caminhos que elas têm seguido, né, e o autor da lição, né, com base em 1 Coríntios, né, no capítulo 2, de 6 a 16, ele fala sobre esse problema da heresia e fala também dos cuidados que nós precisamos ter em relação a esse assunto. Tá? Agora, para a gente poder continuar, eu vou trazer alguns conceitos, porque a gente precisa entender o que é heresia. Então vamos lá. Heresia é um ensino que distorce a verdade da Bíblia. Heresias são perigosas porque dizem que seguem a Bíblia, mas mudam partes fundamentais do seu ensino. Heresias causam divisões e destroem as pessoas. Então, só nesse conceito que eu acabei de trazer, a gente entende que heresia é algo ruim, é algo que vem, né, totalmente contra o que a Bíblia nos ensina. Vem totalmente contra aquilo que nós estudamos, aquilo que nós aprendemos na igreja, né, que nós aprendemos quando nos aprofundamos na palavra de Deus. A heresia vem contra isso tudo. Por quê? Porque quando nós aprendemos o que está na palavra de Deus, o que está na Bíblia, isso acaba contradizendo alguns pensamentos, alguns conceitos já interiorizados em cada um de nós, vem também contradizendo algumas ações, alguns gestos e atitudes e comportamentos que nós temos no nosso dia a dia. Então, o grande legal da Bíblia é isso, né? É ler a Bíblia, entender, interpretar e trazer essas aplicações para os nossos dias, para as nossas vidas, para que realmente isso traga fortalecimento e traga também crescimento espiritual. Tá? A Bíblia, tá? Ela nos fala desde o início sobre o perigo que é as heresias. Esses ensinamentos errados podem desviar até aquelas pessoas mais sinceras se ela não tomar os devidos cuidados e se não analisar as escrituras com profundidade, né, com propriedade, né, e com principalmente revelação do Espírito Santo, né, para que realmente a palavra de Deus ela seja pregada da forma correta. Por isso é muito importante conhecer o que realmente a Bíblia diz, analisar todo o ensinamento, né, à luz do que está escrito na Bíblia, né, com embasamento no que o Espírito Santo nos revela, né, do que o Espírito Santo nos diz, né, dentro, né, do que está escrito aqui, sem tirar uma vírgula e sem tirar um tio. Tá? Em 1 Coríntios 2, né, do verso 6 ao 16, eu não vou estar lendo, né, porque são alguns versículos, isso vai acabar tomando um tempo, tá? Mas nesse texto aqui, nesses versículos, o apóstolo Paulo ele fala de uma sabedoria espiritual. Ele não fala de uma sabedoria popular, que é pregada por supostos especialistas e que estarão, né, obsoletas, né, com o passar do tempo. Então, por que Paulo está dizendo isso aqui, né, no capítulo 2 de 1 Coríntios? Porque muita coisa que é heresia acaba partindo e pressupondo de um entendimento errado da Bíblia. Vai partir de um achismo, de coisas que as pessoas acreditam e acabam pregando. E aí vale um alerta, por quê?
nesse momento que nós temos vivido, né, a gente tem percebido um aumento muito grande na utilização da internet, dos cultos online, das pregações online. Então tem surgido vários pregadores, várias pessoas, né, que têm trazido a mensagem, né, do Evangelho, pessoas que trazem uma mensagem correta e pessoas também que trazem uma mensagem errada e distorcida. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque a palavra de Deus, ela não é uma nova mensagem. A palavra de Deus, ela é mais antiga, né, do que Deus determinou como forma de estar produzindo o melhor em cada um de nós. Foi o que eu falei aqui no início, né, que a palavra, ela transforma, ela vivifica e ela nos leva a uma análise anterior, né, trazendo o que tem de melhor na gente. Tá? Então a gente precisa realmente estar analisando o que diz aqui. O capítulo 2, tá? O verso 9, diz o quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se realmente nós amamos a Deus, amamos a palavra de Deus, nós temos que buscá-la com profundidade. Nós temos que buscá-la com interesse, com desejo. Nós devemos amar a palavra de Deus, para que realmente isso traga conhecimento e a gente saiba discernir o que é e o que não é heresia. Que a gente saiba discernir quais são aqueles ensinamentos errados. Tá? O apóstolo Paulo também, ele está dizendo que como humanos, né, nós conhecemos os nossos pensamentos, mas nós devemos ouvir a palavra de Deus e ouvir atentamente. E o grande interessante disso daqui é o quê? É ouvir. Por quê? Nós falamos mais do que ouvimos. E é através do ouvir que nós aprendemos, que nós adquirimos conhecimentos, que nós crescemos, que nós ficamos até mais espirituais. Porque quando a gente ouve a voz do Senhor, ouve os seus ensinamentos, a gente agrega conhecimento. Então a gente precisa aprender a ouvir não só a voz de Deus, mas ouvir o conselho daquelas pessoas que nos amam, ouvir os nossos filhos quando eles têm algo a nos dizer. Nesse momento que nós temos ficado mais dentro de casa, nós temos ficado mais em família, será que nós temos aproveitado esse momento? Será que durante as nossas refeições nós temos conversado, dialogado, até mesmo discutido, mas de uma forma produtiva e buscado a conhecer a palavra de Deus para que possamos ser cristãos melhores, uma família melhor, com filhos melhores? Eu tenho percebido hoje, até mesmo dentro das escolas, às vezes é pregado ensinamentos errados, são pregados filosofias que contradizem a verdade e os princípios bíblicos, e cristãos. E aí, nós temos observado a conduta dos nossos filhos, ou até mesmo as nossas condutas? Será que a gente está dando ouvido a tudo o que é falado, ao que é dito, e a gente tem absorvido isso como verdade nas nossas vidas? Ou nós temos questionado o que é falado, o que é pregado, realmente verificando se a mensagem, a base do que tem sido pregado é a cruz de Cristo, a cruz do Calvário, que traz para cada um de nós momento de reflexão, de quebra do meu eu, do egocentrismo, e nos leva a viver realmente um cristianismo verdadeiro, que é um cristianismo onde a gente precisa servir mais, abrir mão dos nossos interesses, abrir mãos, das coisas que nos agradam e que agregam valor, para realmente viver um cristianismo verdadeiro. Tá? Então a gente precisa estar refletindo sobre isso. Paulo, ele nunca permitiu a distorção da sua pregação, E detalhe, a sua pregação era muito bem definida, E a gente vê essa definição em 1 Coríntios 15, eu vou estar lendo aqui, com os irmãos,
tá? 1 Coríntios 15, o verso 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados e segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então nós vemos que Paulo, ele pregava somente o que estava nas Escrituras, e que era a base principal, o amor verdadeiro, né, de Deus aos seus filhos, que entregou o seu filho, o único filho, morrer na cruz pelos nossos pecados. Tá? Então é isso que nós devemos acreditar. Tá? Não, o que o Paulo pregava não era uma coincidência. Paulo não pregava o politicamente correto. Paulo pregava a verdadeira palavra de Deus. E isso nos traz hoje a um novo pensamento também em relação às heresias. Por quê? As heresias, elas acabam levando as pessoas e tendo maior quantidade do que qualidade. E nós precisamos nos preocupar com a qualidade do evangelho que nós pregamos e que nós vivemos dia a dia, né? Sendo exemplos com a nossa vida, de a forma como nós falamos. Isso realmente que nós precisamos ter em mente e nos preocupar. 2 Timóteo também, o capítulo 4, tá? 2 Timóteo 4, o verso 3 e 4 diz o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade e a entregar-se às fábulas. E é o que nós temos visto hoje, né? Muito tem se pregado, mas muita fábula. Muito disse-me-disse, né? As pessoas têm pregado o que as outras pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. E é aí que nós precisamos ter cuidado. Lembra no início que eu falei, né, dos pregadores na internet, dos cultos online, né, de tantas mensagens que a gente tem no YouTube, né? Então, assim, tem coisas muito boas ali, coisas excelentes, né? E eu aconselho que a gente busque, que a gente estude, que a gente ouça, né, essas mensagens. Mas nós devemos ter um filtro, e esse filtro ele vai ser criado a partir do conhecimento da palavra de Deus, a partir do conhecimento da leitura. Ou quando a gente ouvir alguma coisa que soou mal aos nossos ouvidos, vamos até a Bíblia e vamos buscar para ver se realmente aquilo ali é verdade, se condiz com a palavra do Senhor, se condiz com o que está na Bíblia. Nesses versos aqui, né, em 2 Timóteo, Paulo está falando que nós não teremos estômago para ingerir alimentos sólidos, e nós vamos nos encher de alimento espiritual estragado, mensagens cativantes que combinam apenas com as fantasias. Né? Então, realmente, né, são mensagens hoje cativantes que têm sido pregadas e que acabam trazendo heresias para dentro da igreja. Né? Nessa mesma linha, o autor ele vem falar sobre o judaísmo, tá? E vem falar também na justificação que vem pela fé em Cristo e não pela lei. O que me leva, né, a lembrar de uma música antiga que falava que misericórdia eu quero e não o holocausto. Então nós devemos viver e querer a misericórdia, a graça de Deus. Tá? Nesse tópico aqui da lição, o autor, né, ele fala dos problemas que estavam acontecendo na igreja de Gálatas. Tá? E aí, quando Paulo, né, envia a carta para lá e acaba se alertando em relação a esse problema, Paulo não acredita que os cristãos resolvam abraçar outra mensagem e fala que isso não é um detalhe relevante, é uma outra mensagem. Ele fala também lá aos Gálatas que se um anjo descer do céu e pregar uma mensagem diferente do original, que seja amaldiçoado. Então Paulo, ele sempre se baseou ao que era verdadeiro, ao que era original, que, volto a repetir, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é o que nós devemos, né, ter como base das nossas vidas. Tá? E a mensagem principal, que é a mensagem da cruz. O autor também aqui, a lição, nos leva sobre um outro tópico aqui que fala sobre o esoterismo. Tá? O que é o esoterismo? O esoterismo
é a ciência ou a entidade cujo propósito é o estudo e a prática da ciência ou ciências ocultas ou esotéricas, visando a edificação interior do ser humano. Ou seja, o esoterismo acredita que o ser humano é uma divindade, que a natureza é uma divindade, que o cosmos, as estrelas são uma divindade. Então eles creem nisso e eles destoam, né, eles desvirtuam o foco que é Cristo Jesus, né, que nasceu, que morreu e ressuscitou, para outras coisas que levam o ser humano a acreditar nisso. E quando a gente fala, ele falou aqui do esoterismo, eu me lembrei da Nova Era. Alguns devem lembrar disso, tenho certeza que o Leonel, lembra também. Na época nós fizemos estudos sobre isso, a gente falava muito sobre isso, que foi um movimento que cresceu nos anos 60, 70, que ficou muito forte. Ele ainda existe, mas de uma forma bem sutil. Tá? Quer ver como a Nova Era existe? Muito se fala no arco-íris, Nós cristãos acreditamos no arco-íris, que é o selo que Deus fez, através de Noé no dilúvio, tá? Colocando uma aliança, entre ele e a terra. Nós acreditamos nesse simbolismo, nessa aliança. Esse arco-íris é um arco-íris normal, com 7 cores. O esoterismo traz um arco-íris com 6 cores, diferente do que a gente acredita. E as pessoas não percebem, mas tem um simbolismo por trás. Vocês sabem qual é? Simboliza uma ponte que faz a união entre a terra e o céu. Uma ligação do homem com as energias cósmicas, da alma com o próprio Lúcifer. Então a gente tem que ter muito cuidado. Vocês sabem qual é o símbolo mundial da paz? Aquele pé de galinha dentro de um círculo? Então, vocês sabem qual é o significado disso? É a cruz representada com os braços quebrados e que seria uma suposta e ilusória vitória de Satanás sobre a cruz de Cristo. Então, esses símbolos que estão no nosso meio, que estão nas camisetas que a gente utiliza, nos adesivos que estão no carro, esses símbolos, eles trazem isso, mensagens ocultas, que acabam levantando e embasando muitos conceitos que às vezes são heresias e que a gente acaba achando que tudo isso é normal, E isso acaba sendo um clichê no nosso meio, que tudo é normal, que tudo pode, que não tem nada a ver, só que às vezes é bem ao contrário, não é por aí. Nós devemos realmente buscar o que é certo, o que é a palavra de Deus. Tá? E aí quando a gente vem falando de símbolos, não tem como a gente falar também nos dias atuais do sincretismo religioso. O que seria isso? A fusão de diferentes doutrinas. E por que eu estou falando isso? Não tem como a gente falar de heresias e a gente não falar da água santa dos milagres. Vamos orar? Coloca um copo de água aí que a gente vai estar ungindo esse copo de água e esse copo de água vai te curar, vai resolver os seus problemas. Não tem como a gente falar do paletó ungido, aonde balança o paletó e as pessoas caem e são curadas. Não tem como a gente falar de heresias e de simbolismo sem a gente falar da teologia da prosperidade, aonde as pessoas pregam que vai ter um congresso empresarial dentro da igreja e vai ser ensinado a você a sair de R$1 para 1 milhão nesse congresso. Então as pessoas estão preocupadas, e tirando o foco na verdadeira mensagem que é Jesus. Não adianta a gente falar em simbolismo e eu não sei quem viu a última agora da semente ungida. O pastor teve a coragem de vender feijões que proporcionariam a cura do Covid-19. Os vídeos que estavam rolando no YouTube, eles foram até determinados que retirassem, por causa da tamanha fábula, e estelionatário que estava sendo vendido através dessa situação. Então a gente vê muita coisa sendo pregada hoje e que tira o foco de Cristo, da cruz de Cristo. A gente crê numa oração que uma pessoa possa fazer, crê a partir do momento que a base é Cristo Jesus, que o foco é Cristo. A gente crê em milagres
cremos, mas a gente crê que Cristo vai realizar o milagre. Não é através de um sabonete, de uma toalha de banho, de uma vassoura, de nenhum objeto ungido, mas simplesmente realmente aonde existe a força e o poder de Deus envolvido, aonde realmente deve estar a nossa fé. E aí, meu irmão, é uma pena, porque as pessoas estão sendo, enganadas, através dessas lábias, desses falsos mestres, desses falsos profetas, às vezes por uma falta de conhecimento e até mesmo por uma ignorância espiritual. As pessoas estão faltando ter um conhecimento aprofundado na Bíblia para dizer não a essas coisas que são erradas, realmente buscar cada vez mais a palavra de Deus. A Bíblia, em Mateus 7, fala, nem todos que diziam Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então fica a dica, para quem são os falsos profetas e para essas falsas mensagens que têm sido pregadas, não só nos dias atuais, mas desde antigamente isso tudo já acontecia. E para ser corpo de Cristo, tem que pregar Cristo e expor as Escrituras. Pregar arrependimento, cruz e ressurreição, juízo de Deus e combater o pecado. Esse é o verdadeiro evangelho. Aliás, as heresias sempre foram combatidas pelos apóstolos. Basta ler a Bíblia e as cartas, Paulo, Pedro, João, todos eles já falavam sobre as heresias. Todos eles já falavam sobre os falsos profetas. Então, esse é um assunto bem mais antigo do que a gente esteja pensando, ou imaginando. Então, gravem isso, o verdadeiro cristão, ele defende a fé, pois há só um evangelho, tá? Então, amados, nós temos vivido tempos difíceis, e não é fácil, a gente estar no meio disso tudo e às vezes estar ali focado no evangelho verdadeiro. Mas nós precisamos, pois isso é fundamental, para as nossas vidas, para o nosso crescimento. Já caminhando aqui para o nosso final, eu vou estar lendo com vocês 2 Pedro 2, de 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles serão infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, amados, não há espaço para imaturidade, não há espaço para crentes imaturos. Nós precisamos estar crescendo, nós precisamos estar buscando cada vez mais a palavra de Deus. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, para realmente ter crescimento, para que a gente não venha dar lugar às heresias, para que a gente não venha dar lugar a falsos profetas, e realmente analisar as coisas que estão ao nosso redor, para que realmente a gente saiba distinguir o certo do errado. E com isso a gente possa ser pessoas melhores, cristãos melhores, e dessa forma a gente consiga propagar o Evangelho do Senhor de uma forma mais rápida, mais dinâmica, e dessa forma fazer com que a volta do nosso Cristo esteja cada vez mais próxima. Amados, foi muito bom estar aqui com vocês, espero que eu tenha conseguido agregar alguma coisa, trazido alguma coisa nesse momento, e que o crescimento espiritual possa ser constante nas nossas vidas. Amém? Eu vou estar orando agora, encerrando esse momento, e o meu desejo é que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Amém? Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por tudo, obrigado por esse momento, ó Pai, e que o Senhor possa estar realmente abençoando as nossas vidas.
nos dê discernimento, ó Pai, do que é o certo, do que é errado, entre o bem e o mal, para que nós possamos realmente estar vivendo um evangelho verdadeiro, genuíno, de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua misericórdia, ó Pai. Esteja nos abençoando nesse momento, traga cura para a humanidade, né? Traga cura também espiritual, porque nada adianta, ó Pai, ter a cura para o que está acontecendo, para essa doença, e ver a população decaindo para o mal, para um abismo profundo, ó Pai. Esteja realmente curando espiritualmente o povo, para que dias bons venham a acontecer e que o Teu povo, ó Pai, possa estar se humilhando e aprendendo a clamar por Ti a cada momento. Abençoe a vida da nossa igreja, abençoe o crescimento da nossa igreja, abençoe a vida do nosso pastor, né, da Kátia, que o Senhor possa estar abençoando ainda mais a recuperação deles, ó Pai, e que isso tudo possa passar e que em breve possamos estar juntos, ó Pai. Muito obrigado pela sua oportunidade, muito obrigado pela vida, por dias bons também que temos vivido. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, te agradecemos e glorificamos o Teu nome, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, um grande abraço a todos. Espero logo poder ver os irmãos e que realmente possamos ter dias melhores aí em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe.